E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de matemática com conteúdos que sempre caem no Enem. Bem, mas para começar, deixe seu like porque é importante para o nosso canal que está começando agora. Vamos lá? Bem, o primeiro conteúdo que geralmente cai no Enem é esse aqui que eu vou passar para vocês agora, média e mediana. Qual que é a diferença dos dois? Vou fazer um cálculo aqui dos dois envolvendo esse gráfico aqui. Pode ser que ganhe algumas questões envolvendo tabelas, mas o princípio é o mesmo, tá? Se você não lembra como faz média e mediana, eu tenho um vídeo completinho aqui no card que vai estar logo acima, tá? Mas vamos ver algumas partes principais aqui. Primeiro, como que eu calculo a média quando está em tabela assim nesse formato? Você vai observar aqui, a tabela quer saber, por exemplo, se eu quiser saber a quantidade média de moradores aqui que está representada por esse gráfico. Como que eu faço? Eu vou observar aqui. Aqui eu tenho a quantidade de apartamentos no eixo vertical. No eixo horizontal tem a quantidade de moradores. Como eu quero saber a média de quantidade de moradores, o que eu vou fazer? Vou calcular uma média, essa média é uma média aritmética ponderada. Porque eu tenho repetições aqui. Por exemplo, eu tenho 6 apartamentos com nenhum morador. 4 apartamentos com um morador e assim sucessivamente. Então, como que eu faço para calcular essa média aqui, quando tem essa distribuição de gráfico? Vou fazer o seguinte, vou pegar como se fosse um valor que está repetindo, ou seja, um peso, né? Como se fosse um peso aqui na média aritmética, uma média aritmética ponderada. Então, aqui eu tenho 6 apartamentos, ou seja, 6 vezes, não tem nenhum morador, então 6 é 0, mais, tenho 4 apartamentos que tem um morador, então 4 vezes 1, mais aí eu continuo, né? 17 vezes 2, vou continuar aqui agora. Tudo isso dividido por... Agora eu vou pegar os pesos que eu coloquei, no caso 6, 4, 17 e assim sucessivamente. Então, dividido por 6, mais 4, mais... Eu vou continuar. Então, a minha média, vou chamar aqui de ME, vai ser o quê? A multiplicação desses valores, somado tudo, vai dar 195. Sobre a quantidade da soma dos pesos que eu fiz aqui também, que dá 65. Dividindo 195 por 65, eu vou ter uma média de 3 moradores. Recapitulando então aqui, como nós calculamos uma média aritmética? Nesse caso aqui, quando a gente tem uma distribuição por gráfico, você vai ter que multiplicar esses valores que seriam os pesos pela quantidade que você quer, somar todos esses valores e dividir pela quantidade total dos pesos. Nesse caso aqui, os nossos pesos aqui são os apartamentos, porque, por exemplo, aqui nós temos 6 apartamentos com nenhum morador, então o 6 vai ser o nosso peso. E aqui continua, 4 apartamentos com um morador, isso que eu fiz. 17 apartamentos com 2 moradores, somei todos os pesos que deu 65. Então, eu fiz a média normal. Se fosse um valor simples, você, por exemplo, se você tivesse 3 notas, um exemplo aqui, 3 notas, você somaria as 3 notas e dividiria por 3. Mas como aqui está distribuído em gráfico, você tem que fazer dessa maneira. Fazer a multiplicação dos valores que repete, ou seja, a frequência, e dividir pela quantidade dos pesos. Seriam esses valores que está destacado aqui no gráfico. E agora, como que eu calculo a mediana? Para lembrar, a mediana é o quê? É o valor que está na posição central em determinada informação. Essa informação, ou seja, esses dados numéricos que você vai ter que colocar, você tem que colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Se a quantidade de elementos que você tem, de números que você tem, é uma quantidade ímpar, você pega exatamente o valor que está no centro. Se a quantidade for par, você pega os dois valores que estão no centro, soma os dois e divide por 2, ou seja, faz uma média aritmética simples. Nesse caso aqui, se você se lembra, quando eu fiz a média, nós calculamos que tem 65 aqui apartamentos. Né? Somando todos esses pesos, nós temos 65. Ou seja, esse número é um número ímpar. Se é um número ímpar, eu teria que colocar todos esses valores que eu tenho aqui, que seriam as médias que a gente tem, né, de moradores, 0, 6, nenhum apartamento com 6, colocar 6 zeros, depois colocaria 1, 4 uns, depois 17, 2, tudo em ordem crescente. Aí você irá observar qual é o valor que está no meio. Só que é muito número, como que você faz isso? Então, é uma maneira mais fácil. Como está na posição ímpar, 65, você tem que ver o número que está um pouco depois da metade. Por exemplo, se você dividir o 65 por 2, vai dar 32,5. Ou seja, você vai pegar o número que está na 33ª posição. Bom, e como esse número é ímpar e nós sabemos que ele vai estar na 33ª posição, isso nós vamos fazer agora olhando no gráfico. Como assim? Você vai somar os pesos. Se você somar os 6 com o 4, somando os dois nós temos 10. Ou seja, 10ª posição. Aqui não está a nossa 33ª posição, correto? Vamos continuar.
Então aqui eu já sei que tem a 10ª posição. Somando agora com esse 17, então vou somar aqui a 10ª posição com 17, dá a 27ª posição. Ainda não chegou no 33. Então provavelmente vai somar aqui nessa casa aqui. Se você somar 27 mais o 12 aqui, quer dizer que você vai estar na 39ª posição. Ou seja, até aqui eu tenho a 33, que vai até a 39ª posição, né? Então eu tenho que a 33ª posição está justamente aqui nesse 12. E esse 12 significa que a quantidade de moradores é 3, ou seja, a nossa mediana, MD, vou colocar aqui, é 3. Por exemplo, se nós tivéssemos uma posição numérica que tivesse entre a 39 e essa posição aqui, por exemplo, entre a 12 e a 13, o que a gente iria fazer? Nós iríamos pegar esse 3 com esse 4, somar os dois e dividir por 2, ou seja, fazer a média entre esses dois. Vamos lá então, recapitulando, mediana, o que vai ser? Vai ser o valor que está central na posição. Como que eu sei qual que é o valor que está central na posição? Primeiro, você vai colocar esse número em ordem crescente, observar se essa quantidade é ímpar. Se a quantidade for ímpar, ele vai estar exatamente na posição central. Se essa quantidade de números for par, você vai pegar dois números que estão no meio e dividir por 2. Dois conteúdos que sempre caem em questões do Enem é sobre proporção e regra de 3. Por exemplo, aqui, ó, o que é uma proporção? Observe essa tabela. Aqui nós temos a tabela de porção e valor energético. Quando a gente está aumentando 45, 90, 315, 450, o valor energético também está sendo aumentado. 180, 360, 1260. Faz o seguinte, ó, 180, que é a caloria que a gente tem. Se você dividir por 45, ele vai ser exatamente igual a você pegar 360 dividido por 90. Ou seja, o valor aqui vai dar 4 e aqui também vai dar 4. Ou seja, essa quantidade aqui, elas são proporcionais. Ou seja, esse 4 aqui, ele indica qual é o coeficiente de proporção que está acontecendo aqui. Nesse caso, o coeficiente é 4. Se você pegar e dividir também 360 por 90, vai ser igual a 1260 por 315. Nesse caso aqui, nós chamamos que essas grandezas, elas são proporcionais. E além disso, nós temos algumas grandezas proporcionais que são diretamente e inversamente proporcionais. Aí, se você não lembra direito o que é diretamente ou inversamente proporcional, eu também tenho um card logo acima que explicando certinho o que é grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional e também as regras de 3, simples e composta. Bom, depois de apagar aqui, vamos ver esses dois exemplos, a diferença entre grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Essa primeira que eu dei o exemplo para ensinar a proporção, ó, aqui de 45 foi para 90, aqui de 180 foi para 360, depois 90 foi para 315, aqui 360 foi para 1260. Ou seja, a parte de cima de porção está aumentando e a parte do valor energético também está aumentando. Ou seja, quando acontece isso, duas grandezas aumentam ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, aqui nesse caso está aumentando ao mesmo tempo, quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos observar esse segundo aqui, eles também são proporcionais. Ó. Vamos colocar só em ordem aqui. Por exemplo, aqui quando está o tempo de a velocidade de 7,5, vamos colocar na ordem, 7,5, eu gasto 8 horas para fazer essa viagem. Aí eu vou continuar aqui. Bom, depois que eu coloquei em ordem aqui, vamos observar aqui. Ó. Quando eu estava a 7,5 km, você gastou um determinado percurso 8 horas. 15 km, você gastou 4 horas. 30 km, você gastou 2 horas. 60 km, você gastou 1 hora. Nesse caso, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho a velocidade que está aumentando, ou seja, está indo para frente, a velocidade está aumentando. Só que nesse caso, o meu tempo ele está diminuindo. Ou seja, essas duas grandezas aqui, velocidade e tempo, elas não são diretamente proporcionais como nesse primeiro exemplo. Elas são inversamente proporcionais. Por quê? Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Quando você sabe que se a grandeza é diretamente proporcional, como nesse primeiro exemplo, ou inversamente proporcional, como nesse segundo exemplo, você pode aplicar também a regra de 3 simples. Vamos supor um exemplo aqui, ó, se eu tenho 50 gramas da porção eu vou ingerir. Eu quero saber quanto vai ser o valor energético consumido, vou chamar de X. Aí eu vou pegar um como referência aqui, por exemplo, 45. 45 gramas eu sei que equivale a 180 quilocalorias como valor energético. Como eu sei também que as duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, eu vou aumentar de 45 para 50
seja, eu vou colocar uma setinha para cima. E aqui também eu vou aumentar o meu valor, com certeza. Se a gente sabe que é diretamente proporcional, os dois vão aumentar. Quando você faz a regra de 3 nesse caso? Você multiplica cruzado. Então vai ficar 45 vezes x, então deu 45x, igual a 50 vezes 180, que é igual a 9.000. Isolando x, nós temos x igual a 9.000 dividido por 45. Agora é uma equação simples. Então x é igual a 200 quilocalorias. Vamos ver esse segundo aqui, ó. Supondo que eu estou viajando aqui agora a 40 km por hora. Então, a 40 km por hora, eu não sei qual vai ser o meu tempo gasto, mas eu posso usar uma dessas relações aqui. Por exemplo, vou usar essa primeira aqui, ó, que eu sei que viajando a 40 km por hora, não sei, mas eu sei que viajando a 30 km por hora, eu tenho um percurso, eu fazendo esse mesmo percurso, eu gasto 2 horas. Aí, se eu viajar a 40 km por hora, quanto que eu vou gastar nesse mesmo percurso? Aqui vamos fazer o seguinte, a gente sabe que elas são inversamente proporcionais, ou seja, se eu for de 30 para 40, eu vou aumentar, né, a minha velocidade, só que elas, como elas são grandezas inversamente proporcionais, com certeza o nosso tempo vai cair, ou seja, a setinha vai ficar para baixo. Então, uma setinha está para cima e a outra setinha está para baixo, que eu sei que é inversamente. Quando acontece isso, eu não faço uma multiplicação cruzada. É uma regra de 3 simples, só que ela é inversamente proporcional, então eu vou fazer uma multiplicação reta. Então, eu faço esse vezes esse, e aqui também esse vezes esse. 40 vezes x, então dá 40x, igual a 30 vezes 2, que dá 60. Agora, isolando x, x igual a 60, dividido por 40, que dá 1,5. Ou seja, eu vou gastar 1 hora e meia. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Se você tem grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado essas grandezas. Se ela é inversamente proporcional, você multiplica reto e faz o cálculo normal. Outro conteúdo que sempre cai questões do Enem é o conteúdo relacionado à porcentagem. Mas antes de nós vermos esse exemplo aqui que eu vou falar para vocês, gostaria que você deixe seu like se você não deixou até agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Porque com esse sininho ativado, você vai mostrar para o YouTube que você quer receber as notificações dos vídeos que nós gravamos. Esse exemplo aqui, ó, tem em um valor de R$ 650, qual é a porcentagem equivalente a 260? Usando uma forma tradicional de resolver, se tiver alguma questão que envolva uma porcentagem desse tipo, lógico que não vai estar assim, mas que tem uma contextualização que dá um problema desse tipo, o que você faria? Pega o valor que você quer descobrir de referência, nesse caso é o 260, e divide por 650, que seria o seu 100%. Se você fosse fazer por regra de 3, também poderia ser feito. Como? 650 equivale a 100%, 260 equivale a x. Você ia multiplicar cruzado, que elas são grandezas diretamente proporcionais, e acabar voltando nesse mesmo resultado aqui. Aqui eu posso simplificar, os dois terminam com 0, né? E divido 26 por 65. Dividindo 26 por 65 vai dar 0,4. E 0,4 é igual a 40%. Mas e se envolvesse uma questão não desse jeito, mas parecida com essa? Por exemplo, se você tivesse um valor de 650 e quer saber 25% equivale a quantos? Como você calcula 25% de um número? Basta você dividir esse número que você tem por 4. Exatamente, só isso. Dividindo 650 por 4, nós temos um valor igual a 162,5. Mas se você quisesse calcular, por exemplo, 10% de 650, como você faria sem utilizar muitos cálculos? Você vai fazer o seguinte, pegar o número, repetir ele, e deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, um algarismo para a esquerda. Então ele está depois do zero e vem para antes do zero, vai ficar aqui. Ou seja, corta aqui vai ficar apenas 65. Ou seja, os 10% de 650, então 10%, ele equivale a R$ 65. E se fosse, por exemplo, 5%, é só você pegar a metade de 65, ou seja, 65 dividido por 2. Se fosse 1%, é quase igual à regra do 10%. Você vai repetir 1% agora. Você vai repetir os 650, só que ao invés de você deslocar uma casa para a esquerda, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, 2 algarismos para a esquerda. Vai sair do zero, que está aqui, e vai antes do 5. Vai pular aqui, 1, 2, aí vem para cá. Ó.
ou seja, 6 e 50. Então essa regra da porcentagem você consegue estender para vários números. Então pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessas dicas que eu dei para o Enem e quais dicas que vocês querem ver a mais aqui que eu faço no canal. Além disso, eu tenho vários vídeos que eu vou deixar aqui na descrição que trabalham outros conceitos que geralmente caem no Enem também, como trigonometria, funções, juros simples, juros compostos, PA e PG. Confere aí. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.